Eu queria saber o que você achou da atuação do time como um todo ontem. O que você achou, principalmente no primeiro tempo, o que você achou que precisa ser melhorado para que isso não se repita? Um abraço. Boa tarde, Pedro. Ontem foi uma partida atípica que nós tivemos, principalmente no primeiro tempo. A equipe do Nova Iguaçu é uma equipe que tem uma posse de bola muito boa, mas em determinados momentos ali da partida a gente conseguia controlar ela, mesmo com a equipe do Nova Iguaçu tendo essa posse de bola, porque é uma posse de bola que ela roda, né, em um movimento de uma letra U, né, então ela não é tão agressiva. Os perigos que nós tivemos foi quando eles conseguiram inverter, né, a bola para o lado contrário e conseguir às vezes chegar na linha de fundo ali com movimentos de profundidade. Eu acho que quando nós sofremos essas ações da equipe do Nova Iguaçu, onde eles conseguiram levar um pouco mais de perigo, né? É uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada, assim como todas as demais que nós enfrentamos, né? Então sofremos um pouquinho no primeiro tempo. Chovendo, o campo pesado também um pouco dificultou. A nossa equipe é uma equipe leve, uma equipe, né, que tem um ataque, né, veloz, então isso dificultou um pouquinho também. Mas no segundo tempo a gente conversou no intervalo, o professor Anderson conversou com a gente. Ontem foi um jogo onde o nosso espírito ele falou muito mais alto que a nossa técnica, né? Não foi aquele jogo, né, 100% técnico, onde nós tecnicamente estávamos numa noite tão inspirada, mas eu acredito que o espírito guerreiro, né, a vontade de vencer, acho que fez a diferença na partida de ontem, então onde a gente conseguiu essa vitória importante. Boa tarde, Fabinho, canal Fabiano Bandeira. Como vem sendo construído o seu entrosamento com o Breno, outro volante que chegou ao Botafogo no início deste ano, e depois de 4 jogos na temporada, em quais condições você acredita que o Botafogo chega para disputar o clássico contra o Fluminense? Obrigado. Boa tarde. A minha relação com o Breno, a gente tem construído esse entrosamento, né, a cada dia nos treinamentos, né, em cada jogos, assim como as variações que o professor Anderson também ele utiliza durante a semana nos treinamentos, né? Ele faz essa alternação de volantes, né, para que caso ocorra durante uma partida ou de iniciar, né, a próxima partida, não haja uma distância assim, né, muito grande de entrosamento. Então, né, esse rodízio ele faz durante a semana também nos treinamentos, e a gente tem procurado nos jogos conversar bastante. Foram apenas 4 jogos, né, junto, então a gente tem que conversar bastante, procurar se entrosar o mais rápido possível, né, dentro do sistema que o professor Anderson sempre utiliza e as variações também que ele utiliza dentro de campo. Todos nós da posição a gente tem que estar sempre preparado, porque ali na hora do jogo às vezes vai precisar de uma variação ou outra, de uma mudança ou outra. Então é importante que todos nós volantes estejamos preparados para que a gente possa estar apto aí a continuar ajudando o Botafogo, né, a cada partida, né, evoluindo a cada partida, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, né, na temporada. Com relação ao clássico, um jogo muito importante, um jogo grande. Eu acredito que nessa evolução da equipe a gente está procurando se preparar cada dia, cada treinamento, para que a gente possa, quando enfrentar um desafio como esse no clássico, a gente está bater de igual a igual. A gente está bastante confiante também na nossa equipe, sempre respeitando a equipe adversária, independente da camisa, do peso da camisa, da tradição da camisa. A gente tem que entrar respeitando todos os adversários, mas também, né, mostrar a nossa força dentro de campo. Fala, Fabinho, boa tarde, aqui Ricardo Lai da TV Globo. 2 questões para você. Você é um dos pilares desse time em reconstrução do Botafogo. De que forma você vê isso, né, para essa liderança dentro de campo? E também sobre o clássico, primeiro do ano do Botafogo. O Fla-Flu já foi bastante tenso. Se você acha que vai ser essa tensão também quinta-feira, e de que forma proteger os jogadores mais novos, né, como o Matheus Nascimento, para que haja foco somente dentro de campo, na bola, no futebol. A maior maneira de você ser líder, de você liderar, é pelo exemplo, né?
eu preciso, como são jogadores mais novos, eu preciso primeiro dar o exemplo, né, aqui dentro no dia a dia, pagando o preço em cada treinamento, né, me doando ao máximo em cada jogo, né, e obviamente conversando com os jogadores mais jovens, né, trazendo essa experiência de conversa, de mentalidade. Eu acredito que hoje em dia o que faz muita diferença dentro e fora de campo é a mentalidade. Então eu procuro passar aquilo que eu aprendi, que eu vivi, né, nesses anos que eu tenho jogado futebol profissional, passando confiança, né? Eles precisam, por ser jogadores mais novos, eles precisam de muita confiança, né? Alguns ali é o primeiro ano no profissional, então primeiro falar para eles que sem pagar o preço ninguém vence na vida. Então você está vestindo uma camisa, né, tão grande como a do Botafogo, e saber que vão existir cobranças, mas saber da nossa responsabilidade também, né, à frente, né, do grupo. Tem o Carly também, tem o Gatito, tem outros jogadores também experientes que têm, né, feito dessa liderança uma liderança positiva. E eu acredito que para o clássico o que mais vai fazer a diferença é o mental, né? Sabemos, né, das nossas condições, sabemos que nós temos condições de enfrentar, né, outros adversários. Realmente vai ser um desafio para muitos deles jovens, mas a gente tem que estar confiante na nossa equipe, convicto do nosso trabalho, convicto de onde nós queremos chegar. Então é só assim, pés no chão, bastante humildade, muito trabalho para que a gente possa vencer os nossos objetivos. Então vai ser um clássico bastante disputado, difícil, mas a gente também tem confiança no nosso trabalho. Tudo bem, Fabinho? Boa tarde, Flávio Almeida da TV Band falando. Eu queria saber de você como é que está sendo para vocês esse início de temporada, um início muito bom, não sei se todos imaginavam isso, mas o Botafogo líder no Campeonato Carioca, vindo bem no Campeonato Estadual, e a gente sabe que nos últimos anos no estadual o Botafogo não foi tão bem assim. Dá para o torcedor acreditar que esse ano o Botafogo pode chegar longe? Obrigado, um abraço. Boa tarde. Realmente nós estamos tendo um início assim, né, de campeonato diferente dos anos anteriores. A única coisa que o êxito te traz, o êxito presente, o sucesso presente em cada jogo, é expectativa para o próximo e responsabilidade. Então a gente está numa reconstrução, né? A gente está evoluindo a cada jogo. Nós sabemos que temos muito ainda a evoluir, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós queremos deixar o Botafogo nas melhores colocações possíveis em cada campeonato que a gente disputa. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Então nós primeiro temos que manter os nossos pés no chão e trabalhar, cara, trabalhar duro, trabalhar forte. Nós sabemos que o futebol é muito dinâmico, nós sabemos que o futebol, o que conta muito hoje é a competitividade. Então se a gente entrar convicto, se a gente trabalhar convicto durante a semana, pagar o preço durante a semana, eu creio que tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Então eu acredito que o grupo está trabalhando muito, eu vejo isso no dia a dia. O professor Anderson tem tentado passar essa confiança para a gente. Então é em cima disso que eu acredito. Eu acredito que nós vamos continuar trabalhando, procurar sim dar alegria para o nosso torcedor, o torcedor que tem nos apoiado, o torcedor que tem vindo no estádio aí, tem feito uma grande festa, nos dado força, confiança. Já são jogos aí que a gente sai atrás do placar e a torcida ela continua apoiando, continua empurrando, e isso dá força para a gente dentro de campo. Então a gente tem que levar isso para o nosso coração, correr pelo nosso torcedor, correr por essa camisa grandiosa. Eu acho que é só assim nós vamos conseguir continuar tendo êxito durante a temporada. Boa tarde, Fabinho. Aqui é Thiago Franklin, do canal do TF. Nestas partidas do Botafogo na temporada, você já atuou ao lado de Romildo, Breno e ontem do Barreto. Gostaria que você falasse um pouquinho das características individuais de cada um dos seus companheiros. Forte abraço. Boa tarde. Realmente, pelo fato do número de jogos, né, de ser uma temporada onde o calendário vai ser muito apertado, como eu falei, todos nós da posição, e assim como todas as outras posições, nós temos que estar totalmente
preparados e aptos para atuar assim quando o professor Anderson optar por nós. Alguns têm uma característica diferente dos outros, né? O Breno é um jogador também, né, um grande jogador, um grande atleta, como o Romildo, como o Kaique, como o Barreto. Nós estamos servidos de bons jogadores nessa posição. Como eu sempre falo, a gente tem que estar preparado. São características obviamente diferentes, mas hoje em dia, com o futebol dinâmico, às vezes um jogador que joga de primeiro volante, ele também pode atuar como segundo, assim como um jogador que joga na primeira linha de defesa ali na lateral, ele também tem condições de jogar na segunda linha, na terceira linha, né, ali pela ala. Então, diante da dinâmica e diante da estratégia que o professor Anderson ele tem adotado e vai adotar para o longo da temporada, eu acredito que são boas opções, são boas características dentro daquilo que ele procura como time, né, dessa evolução a cada jogo, a cada partida. Então, são características que elas têm se casado, né? Às vezes jogou como jogou ontem eu e o Barreto, que na última temporada tinha jogado de primeiro volante, o Barreto aqui de primeiro volante também, mas ontem o Barreto segurou um pouco mais, eu conseguia subir um pouco mais. Às vezes o Breno também, quando eu joguei com ele subia um pouco, em determinados momentos eu segurava. Na maioria dos jogos eu estava saindo mais, o Breno segurando. Assim também foi na primeira partida com o Romildo. Então o futebol hoje é muito dinâmico. Eu acho que acabou aquele primeiro volante fixo ou só o segundo volante. Você tem que alternar ali, às vezes dá para um primeiro volante subir, ele sobe, o outro segura. Então o futebol hoje está muito dinâmico. Boa tarde, Fabinho, aqui é o Dalvi Barros do GE. Fabinho, a minha pergunta é sobre uma coisa que você disse lá em janeiro, na sua apresentação. Você falou que jogaria na lateral direita se fosse necessário e que já atuou algumas vezes. A minha pergunta é se você já conversou sobre isso com o Anderson Moreira, dado que o Rafael se machucou logo no primeiro jogo da temporada, o Carlinhos agora há pouco tempo também. A minha pergunta é nesse sentido: você já chegou a conversar com o Anderson sobre isso, ou o seu negócio é no meio de campo mesmo e está tudo certo? Obrigado. Boa tarde. Nós que jogamos em outras posições também, né? Hoje a maioria dos atletas jogam em mais de uma função, né? O lateral joga de volante, joga na segunda linha, né? O volante joga na lateral. Então o futebol, como eu sempre falo, é muito dinâmico e você tem que estar preparado para que, caso precise. Infelizmente, né, teve essa lesão do Rafa, que estava vindo muito bem também. E aí nós temos o Daniel também, que faz essa função muito bem, é um grande lateral. Eu acho que em todas as posições o Botafogo está bem servido, apesar de serem jogadores jovens, mas que tem muita qualidade. Então, caso precise, a gente sempre tem que estar preparado, mas eu vejo que o Daniel tem feito, né, grandes partidas, tem dado assistência, e a gente tem que estar sempre preparado, né? Obviamente, no treinamento, o professor Anderson ele sempre treina as outras variações táticas para aquilo que talvez precise em uma partida ou outra. Então eu estou preparado para ajudar o Botafogo, eu estou aqui para servir o Botafogo da melhor maneira possível. Se o professor Anderson, né, entender que se o Daniel ele venha a ser suspenso, caso precise, assim, eu estou ali para ajudar. Então, mas eu vejo que o Botafogo está muito bem servido nessa posição. Boa tarde, Fabinho. O Wellington Arruda falando com você. Fabinho, uma das principais características que a gente vem notando nesse início de temporada no Botafogo sua é a sua força física, né? Você tem sido um jogador com muita intensidade no campo, é um jogador que vem correndo o jogo inteiro. Eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo essa preparação física do clube, né, durante esse curto tempo de pré-temporada e agora também durante o Campeonato Carioca. Com certeza vocês seguem se preparando ainda mais para o decorrer da temporada de 2022. Obrigado, um grande abraço. Boa tarde. O jogador ele tem que se preparar sempre, né? A pré-temporada são 15 dias, 16 dias que você tem para se preparar bem fisicamente, mas um atleta de alto rendimento, um atleta que joga num clube grande na Série A e que tem grandes projeções ainda para a carreira, não pode ficar dependendo só de uma pré-temporada. Eu venho procurando me preparar mentalmente, fisicamente, espiritualmente todos os dias. Eu tenho sonhos, tenho objetivos, e quando você veste uma camisa tão grande como a do Botafogo, você não pode pensar menos do que isso, né? O clube tem dado toda essa estrutura de nutrição, fisiologia,
né, o departamento de preparação física, né, todo o staff do clube está bem alinhado, estão todos preparados para nos dar esse suporte, né, nos bastidores, para que quando a gente chegue no dia a dia dos jogos, né, do treinamento, a gente possa estar bem recuperado. Então é você se alimentar bem, é você dormir bem e no dia a dia pagar o preço. Obviamente que quando chega no jogo, né, você vai notar essa diferença. Então eu tenho pagado um preço muito grande por isso e vou continuar pagando o preço para que a cada dia nos treinamentos, nos jogos e nas temporadas vindouras eu possa continuar crescendo e evoluindo como atleta profissional.